Olá, como vão? Estamos aqui começando uma nossa live maravilhosa, não é? Vamos aqui esperando as pessoas entrarem. Deixa eu procurar aqui. E aí, pessoal? Viva a quarentena, né? Pra gente poder conversar, aproveitar o momento. Deixa eu procurar aqui. A Érica tem que entrar. E aí? Oi, pessoal. Tô procurando a Érica aqui pra gente poder buscar. Deixa eu ver aqui. Pronto, já chamei a Érica, que ela vai moderar. Vamos falar um pouquinho de terapia de motricidade, né? Atualmente a gente tem que trabalhar muito com essa parte de interlocução. A gente tem que pensar em tudo, como é que vai fazer, como é que a gente pode trabalhar em cima dessa motricidade orofacial. A gente tem que pensar como é que a gente vai descobrir esse povo maravilhoso que está trabalhando nesse momento da quarentena. Eu estou trabalhando só online, teleatendimento, lives, cursos, e a gente vai trocando essas informações, e é muito gostoso. Então, bem-vindos à minha casa. Tô vendo muita gente bacana, muita gente legal, muita gente. Cadê a Érica? Oi, gente. Adri Pontinho, não acredito, que saudade. A gente se empolga, né? Mas eu me empolgo mesmo, né? Vim aprender. Adriana é uma querida, uma amiga querida de muitos e muitos e muitos anos. Passamos muitos perrengues juntas. Isso significa que a áudio tá junto com a MO, que tá junto com a linguagem, que tá junto com a disfagia. Que gente gostosa que eu tô vendo entrar aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí, a Érica entrou. Vamos ver se ela entra agora pra gente poder conversar um pouquinho. Ela tá entrando enquanto todo mundo entra. Já temos. Aí! Como Paulinha, vai? eu estava entrando como sigla. Eu vou sair. Mas eu Então, eu vou chamei como sair. sigla também. Aí você me falou, eu falei, então vou me Não, chamar. como sigla, não chegou a solicitação. Eu vou sair e vou entrar de novo como sigla, tá? Por causa Tudo da bem, divulgação. Tô tá saindo e bom, entrando. Aguenta aí. tá bom. A gente vai se adaptando nessas novas, nessas novas mudanças, né? A gente teve que aprender muita coisa. E, na verdade, a gente não tem idade para aprender. A gente vive aprendendo, a gente vive fazendo coisas novas. E aí, por que surgiu a ideia da gente falar da terapia como era e da terapia como ela está sendo? Para aproveitar um pouquinho da nossa experiência, né? Da nossa participação aqui, acho que agora vai. Agora bem. Né? E aí, aproveitar um pouquinho. Oi, Raquel. Oi, gente boa. Gente, não vou conseguir falar com tanta gente que está falando oi pra gente aqui, para mim. Agora sim, né, Érica? Olá, tudo bom, Tudo bom? Paulinha? Aumenta um pouquinho seu áudio, dá? Vê se Melhorou? melhorou. Melhorou. Então, estamos nós Ah, aqui. Quero, antes de mais nada, Paula, te agradecer muito pela parceria. Quando eu e a Adriana começamos a imaginar a sigla, a gente imaginou a sigla só com pessoas que a gente ama.
e com pessoas profissionais que a gente respeita, mas acima de tudo, profissionais que respeitam seus alunos, respeitam o conhecimento, respeitam a pesquisa, e a gente quer estar do lado sempre. E você foi um dos primeiros nomes que a gente pensou. Muito obrigada por ter aceito o convite. Para mim é uma honra, para a Adriana é uma honra ter você no time. Muito, muito, muito obrigada. Eu te respeito demais como minha amiga e como a profissional que você é. Muito obrigada. Imagina, Érica, eu acho que a gente já passamos por tanto. Oi, Simone, querida, minha amiga aqui de Santos. A gente passa por tantas coisas maravilhosas na vida e por tantos perrengues, né? E quando a gente está passando situações maravilhosas, tudo bem, né? Agora, quando a gente está passando perrengue, né? Que é a coisa que o bicho pega, né? Aí que a gente vê assim. E a gente viu que é o perrengue. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em 2 momentos juntos, né? Na Metodista, perrengues, na FMU, perrengues. Mas sobrevivemos. A minha amiga, a Fono Garrido, tá aqui, querida, tá? Eu vou ficar mandando beijo para todo mundo, porque nesse montante... Mande muito beijo. Fernandes, tá? E aí a gente tem, assim... A Lu, a Ju Frost, linda! Fui banca dela. E aí a gente vai aproveitando, então, para matar a saudade, porque, na verdade, a gente está ficando meio triste, né, nessa quarentena. Então, vamos aproveitar para a gente trocar ideia, trocar informação, estar perto de quem a gente gosta, mas tá muito difícil, né? É bem complicado. E as pessoas, aí eu quero parabenizar os fonoaudiólogos. Eu saí da linha de frente já faz aproximadamente uns 5 anos. Há 2 eu já me aposentei, saí do hospital, mas tenho certeza que se eu estivesse lá, a gente estaria sofrendo bastante. Então, esse momento é muito difícil. E aí a gente está aqui um pouquinho para trocar informação, ver quem é que está trabalhando, como é que está esse negócio do corona. As terapias estão muito diferentes, né, Érica? A gente é da época, eu mais velha que você, muito mais velha, óbvio, né? Mas sou da época que a gente cansa de falar nas lives, 500 mil exercícios e como é que a gente sem protocolos, não é? Eu chamava de aeróbica bucal. Aeróbica bucal. A aeróbica bucal é terrível. E hoje eu estava conversando Fale. Quando eu me vejo, eu comecei o ambulatório de Mébius com a professora Zelita há 500 mil anos atrás na escola. E era tudo tão empírico, né? A gente olhava o paciente, a gente sabia os porquês, era a mão que nos dava o time das coisas. A gente não tinha nada objetivo. E hoje, quando eu te vejo falando, eu fico absolutamente encantada, né? Porque hoje a gente tem tantos parâmetros, tantos dados objetivos, que eu imagino o que será daqui 2 anos. Acho que não precisamos nem tanto para frente, né? Mas quando a gente começou, era o bico sorriso, todo mundo fazia, né? Tinha uma folhinha de exercícios de MO, que ia passando do 4º ano para o 3º, que passava para o 2º, que voltava para o 4º, que é para o 3º, que é para o 2º. É isso mesmo, a gente aprendeu assim, a gente aprendeu que era assim, né? E hoje eu tenho a sorte, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, eu acho que tá no gene, tá no sangue, né? E eu tenho a sorte de ter podido fazer toda a minha pós-formação no Hospital das Clínicas, junto com pessoas também que eu agradeço todos os dias por me oferecerem a oportunidade, tanto na cirurgia plástica quanto na fonoterapia. Eu fiz o pós-doutorado com a professora Cláudia Andrade, Furquim de Andrade, e aí a gente tem assim, um carinho imenso pelas escolas por quem nós passamos, por onde nós passamos e por onde nós pudemos aprender. O bichinho da pesquisa me mordeu e eu só sei falar de referência. Então, assim, como é que a gente hoje vai atender? Rita Lopes, obrigada, tá aí, tá junto com a gente na sigla também. E dentro desse perfil moderno do fonoaudiólogo, a gente não pode esquecer que nós temos que, tudo que a gente faz tem que ser referência de alguém. Né? Então, eu falo o seguinte, que eu não falo de ninguém. Aliás, eu não falo de mim. Eu só falo de mim quando eu falo de queimados e quando eu falo de paralisia facial de longa duração, porque foi a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado e meu pós-doc em
em eletromiografia. Então, esses parâmetros eu posso dizer, porque eu publiquei, não criei, não é? Mas eu ajudei a ciência a se desenvolver. Agora, quando a gente fala de terapia de deglutição, quando a gente fala de disfagia, então existem nomes que estão pesquisando e que nós temos que nos balizar por eles. E aprendi muito com a Dani Moraes, que foi quem me ensinou a fazer os balizadores. Aprendi muito na FMU com quem me ensinou a fazer os POPs, o que a gente precisa para balizar o nosso serviço, porque nós somos cobrados, né, Érica? Antigamente a gente ficava dentro da clínica e lá nós éramos donos do mundo. Hoje nós não estamos dentro da clínica, nós estamos em instituições com parcerias e o que mais me incomoda é assim, isso aqui é da Fono, isso aqui é da FIS, isso aqui é da TO. Não é, não é? Não. Isso é do mundo e assim, vai ser de quem for melhor profissional e tiver melhor balizadores, melhores... É lógico que eu não vou extrair um dente, mas eu trabalho com a doutora Denise Haddad, que nós trocamos muita informação sobre dor orofacial. Então, ela me ensina, eu ensino para ela, a gente faz termografia, fazemos avaliações objetivas, fazemos eletromiografia, não fazemos, mas vamos fazer, né? Se der tudo certo, se a pandemia deixar. Porque a gente tem um único objetivo, né, Paulinha, que é o paciente. E uma coisa que me incomoda muito é quando a gente fala assim, e o paciente teve alta e eu é que promovi. Não! Nós somos um caminho. Nós temos que ter a humildade de sermos um caminho para que o paciente descubra. Então, se ele não estiver motivado, uma coisa que eu aprendi, se ele não estiver motivado, não adianta. Né? Os certificados de acreditação sim irrita. Sem certificação, Sim. a gente... Então, certificados de acreditação, não é? Nós somos cobrados dia a dia. Por quantos pacientes você atendeu, qual é o tempo de atendimento. Então, nós temos já isso publicado. Em motricidade ainda não, mas na disfagia temos. Então, antigamente a gente chegava para o paciente e perguntava quanto tempo você vai ficar? Depende. Que depende, gente. Não depende nada. Depende da sua capacidade de verificar e fazer um diagnóstico funcional. Então, eu aprendi que a gente tem que ter olhos muito atentos aos sinais, aos sintomas. Verificar os protocolos que nós estamos utilizando, coisa que eu não fazia, nem imagina pelo protocolo, eu sei tudo, né? Então, colocar os protocolos, fazer os POPs, estar atentos às acreditações e motivar o meu paciente. O meu paciente só é motivado. Aliás, ele não é meu paciente, né? Ele é um cliente, porque ele é paciente do médico, porque eu não trato da doença, eu trato do sintoma. Então, o meu cliente vai chegar no consultório, ou vai chegar no ambulatório, ou eu estou no NASF, o que que eu vou motivá-lo? Por que que ele não pode mais falar assim, se está tudo bem na família dele falando assim? E aí chega uma boca que nem eu, que fala para ele, mas é muito feio, mas todo mundo fala assim. Qual o problema de falar assim? Né? Então, assim, se não tem um problema, se ele não vê um problema, como é que eu sou dona da razão, tá? E vou ver um problema nele? Tá louca? Sim. Então, se eu não justifico a minha ação, não existe significado do tratamento. Então, eu acho que para justificar a minha ação, a gente tem que falar o seguinte: conhecer anatomofisiologia. Eu bato na tecla todos os dias, porque isso justifica tudo. Não é? Quando a gente justifica para ele, do ponto de vista científico, o que existe, por onde estou colocando, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, a única opção dele é ou eu faço ou eu não quero fazer. Porque aí também ele não quer. Não é? Hoje eu estava estudando um artigo que o artigo fala que a mãe procurou o serviço de pediatria, viu, Rita? Com 4 meses de nascimento do bebê e para fazer puericultura. Livre demanda de amamentação. E chegou lá, o enfermeiro falou, mas a senhora não deu nenhuma vacina? Não. E não vou dar vacina. E aí ele falou, mas olha, o bebê está apresentando alguns, ele não está sustentando a cabecinha. Falou com maior delicadeza na sua abordagem. E ela falou, não, mas eu não vou dar vacina. Mas olha, isso pode justificar Aí ele colocou a lei da obrigatoriedade, citou tudo.
justificou pelas leis, e ela não. Aí ele falou, bom, então, das duas, uma. Ou eu denuncio para o Conselho Tutelar, ou eu não posso atender a senhora. Porque ele viu vários indícios de que aquele bebê estava apresentando alguns sinais, ou de uma fraqueza. Luzanato, beijo, tá? Lu, saudade, Lu! E aí você não convence a pessoa, porque ela tem credos. Então, enquanto ela não desmistificar os credos, não adianta, tá? Então, a gente também tem que pensar de onde vem esse paciente, o que acontece com ele, ou esse cliente, essa criança, essa família, onde ela está inserida, não é? Como é que ela está encarando tudo isso? E outra, a gente justificar. Hoje em dia, Érica, não se justifica você ficar com um paciente de motricidade mais do que 3, 4 meses. A não ser que ele tenha uma síndrome, mas assim, se ele tem uma alteração de motricidade, em 3 meses, se ele tiver compreensão do que você está falando, você modifica o potencial de ação. Eu não, né? A gente faz com que ele modifique o potencial de ação muscular dele, com que ele tenha uma parte sensorial que receba a informação, processa essa informação e te devolve essa informação, tá? Ou então você vai continuar fazendo, Érica, bico sorriso. Bico sorriso, boca para um lado, boca para o outro. Né? E você não não importa a idade, né? A criança é muito esclarecida. Muito. Se você explica para a criança por que ela vai ter que fazer determinadas ações na casa dela, ela vai fazer sim. Eu trato muito paciente de processamento. Eu falo para eles, é chato pra caramba. Não é divertido. Mas a gente tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Tem. Se você fizer Marina, saudade, Má. Se você fizer tudo direitinho, a tua alta tá ali na frente. E é só falar, é só esclarecer e não tratar a criança como tonta, porque ela não é. Se tem uma coisa que criança não é tonta. Não. E a gente sentava no chão, beijo para Manaus, né? Então, tudo bem em Manaus, hein? Viu como vocês são ponta firme, como vocês falei com a Gabriela. Né? A Tamires falou, a criança é mais esperta que o adulto. Ela percebe muita coisa, gente. Eu tinha um paciente, eu tratava, né, de casos muito graves. Então, uma criança, uma vez, claro, eu fui ensinada a sentar, a brincar. Não estou dizendo que a atividade não tem que ser lúdica, mas ela tem que ser direcionada, tá? Então, a hora que eu fui brincar com ele, ele falou assim, mas nós vamos brincar? Você não vai cuidar de mim? Eu tinha 5 anos. Você não vai tratar de mim para eu melhorar como eu estou? Eu falei, vou. Vou. Outro dia eu cheguei no consultório, eu estava muito cansada. E é normal, a gente se cansa, né? E aí eu falei assim, meu Deus, tomara que esse paciente falte. Claro que ele não faltou. E aí eu estava cansada, ela também essa tinha 7 aninhos. E aí eu estava assim, ela virou para mim, depois de uns 5 minutos de terapia, ela virou para mim, porque eu sou muito, né? Aí ela falou assim, doutora Paula, a senhora está me enrolando, né? E eu estava. Que máximo! Eu estava. Eu falei, você tem toda a razão e estou te enrolando. Sabe o que é? Eu estou muito cansada hoje e aí eu não estou rendendo bem. Então, você vai me ajudar a eu melhorar esse aqui. O que nós vamos fazer? Né? E aí, olha, então, criança não é tonto. E aí é muito interessante quando a gente coloca palavras na boca do paciente, não é? Então, assim, você está melhorando. Eu estou melhorando? Em quê? Né? Então, assim, a gente precisa explicar para eles. Ontem a gente estava com uma live com o Diogo falando de voz, né? Voz, hemiodisfagia, não tem como. Não tem como, não é? Faltou a Marisa mesmo. Beijo para Marisa. E aí, assim, não tem como a gente não interceder, não intercalar. Vocês podem ver que eu tenho uma simetria, ó. Eu já né? Ó, eu trabalho mais o meu lado direito. Eu tô ficando com uma papada, tô vendo agora aqui, do lado esquerdo que eu vou ter que trabalhar. Por quê? Porque a minha voz, ela é diferente. Se eu empurro para cá, tudo bem. Se eu empurro para cá, ó. Então, provavelmente, eu tô com uma defasagem de mobilidade do lado esquerdo, que acaba provocando. Claro, a gente trabalha muito mais um lado do que do outro, e aí você tem, então,
mais assimetria em relação ao outro. E isso é tão pouco, gente. Nós fechamos a boca dos pacientes 3 milímetros. Então, chegavam aqueles pacientes com respiradores orais, 10 cruzes, e eu falava, imagina, eu vou fechar essa boca. Você ficava 1 ano, 2 anos. Sabe quando vai fechar? Nunca. Tá? Nós temos a possibilidade de fazer vedamento labial 3 milímetros. Outra coisa, Érica, a gente não tinha radiografia, né? A gente não trabalhava com exame. Hoje a gente trabalha com exame. Então eu pego uma radiografia, eu sei analisar E graças a Deus a fono passou a ser estimulada a olhar exames, porque houve uma época que era descomungar, era anticristo olhar para exame. Pois é. Hoje a gente entendeu que exame laboratorial também é importante para a fono. Exame de imagem também é importante para a fono. Parou com essa história de não é o meu campo, né? Não, isso não existe. Então, às vezes, a hora que eu vou dar as aulas aí nas pós-graduações, eu falo, gente, então vamos começar entendendo de radiografia. E a hora que você pega uma radiografia, você faz uma radiografia de perfil, e você consegue ver posicionamento do véu palatino, posicionamento da língua, e se você pegar uma ressonância, tudo bem, ressonância é mais difícil, mas uma simples radiografia de perfil já te dá toda a estrutura que o paciente tem e o que é possível fazer. E aí você consegue exatamente fazer o que ele precisa, tá? Então, assim, não existe possibilidade de nós entendermos o que se faz sem fazer uma avaliação muito precisa. Eu não sei se você lembra, Érica, quando a gente trabalhava, que a gente falava assim, não, a gente trabalha aqui e mexe tudo. Tudo que a gente faz, mexe tudo. Opa! Aí, assim, você O zigomático é o músculo mais forte do corpo humano. Então, né? Masseter. E aí você faz uma eletromiografia. É, masseter, não zigomático, perdão, não, masseter. Assim, então, mas uma masseter é forte, né? Aí você faz uma eletromiografia e você descobre que ele tem muito menos, ele exige muito menos fibras musculares do que o temporal. E aí, agora, a professora Esther Bianchini também publicou um artigo corroborando essa possibilidade, essa ideia. E a eletromiografia, então, ela mostrou que a gente, então, tem um temporal. Então, não é aqui, ó. Não é isto, tá? É isto, ó. Que trabalha muito mais essa parte. E que aí a gente tem o digástrico posterior, que vai jogar a mandíbula para trás. Fiquei bonita agora, né? Acabou o papinho, tá? Então, tenho que fazer isso aqui, né? Ó. Tá? E existe uma... Vamos comprar aqueles adesivos de colocar aqui. Então, o norte que te dá... E aí a gente precisa entender que existe flacidez de pele, que existe flacidez de músculo, que as duas coisas, elas interagem, mas elas vão ser trabalhadas e tratadas de modo diferente. Né? Eu sempre trabalhei, e aí eu devo a minha formação de estética, de esteticista, a Valquíria, que trabalhou durante a vida inteira com o professor Rogério Ruiz, com quem eu dividi o consultório durante 20 anos. E a Valquíria me ensinou muito a drenagem, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, fazer drenagem, antigamente a gente pegava um rolo compressor e passava. Não é. E aí, a hora que você faz uma drenagem, onde você... Quer ver? Vocês vão ver a diferença. Ó. Eu vou drenar o meu lado esquerdo. Já vai diminuir a minha, teoricamente, papada. Ó, ela já começou a ficar mais simétrica. E aí você vai jogando. Então, provavelmente, como eu uso mais o lado direito, esse esquerdo está ficando meio preguiçoso. Então, eu vou ter que trabalhar mais esse lado e vou drenando. E aí vem os trabalhos corroborando da Lica, da Débora Queija, que vão corroborar tudo isso que nós estamos falando. Então, principalmente para a gente que é professora, Érica, você é professora desde que eu conheço você. Aliás, eu conheci você lembra quando eu te conheci? Acho que você não lembra. Eu estava na faculdade e você chegou para entregar o seu currículo. Você não lembra? Eu fui no dia da entrevista. Que eu fui assaltada ali na porta da Metodista. Isso! E eu falei assim... Foi no dia da entrevista. Essa louca vai dar aula aqui? Eu continuo assim, igual. Porque né, você
chegou, ela tinha passado por uma situação, estava levando todo, estava fazendo entrevista, e aí, óbvio, né, que a gente não sabe o que acontece, a gente já fala, nossa, coitada, que tá. E aí a gente começou a trabalhar um pouquinho, trabalhamos um ano juntos, depois eu te revi lá na FMU. E aí, o que acontece quando a gente é professor? Hoje em dia, o aluno, ele não quer saber muito só o exercício, ele quer saber de onde vem a fonte. Porque hoje Sim. a fonte é muito importante, não é? E nós temos muitas publicações. Então, a gente tem que pensar de onde vem a sua fonte de trabalho. Então, como é que a gente pode fazer para desenvolver uma mastigação adequada, uma deglutição, uma fala? E aí, você tem que estudar articulação temporomandibular. Gente, não tem como, tá? É a mesma coisa que você fazer fisioterapia de perna e não conhecer joelho, tá? Não é. E não importa se você trabalha com MO ou com áudio, a articulação temporomandibular vai ser importante para todo mundo. Sim, sim. Vocês sabem que, né? Vou falar uma coisa que nós observamos durante nosso doutorado e no mestrado e doutorado. 100% dos pacientes com paralisia facial têm DTM. DTM é a dor do século XXI. Eu imagino, eu fiz 3 avaliações de paralisia facial durante essa quarentena para teleatendimento. Os 3 também com DTM. Então, assim, a pressão, o nervo facial, ele passa por aqui, a parte extratemporal. Tá? Então, tem um meato e ele vai passar pelo meato. E o vírus, ele fica nesse buraco. Ele comprime o nervo facial a tal ponto do nervo facial não conseguir passar pela compressão. E o nervo facial, uma das avaliações é justamente fazer a audiometria, porque o ramo estapediano vai comprometer, não é? A audiometria. Sim. E aí a gente tem parâmetros e não existem trabalhos que façam essa correlação. Então, muito provavelmente o estresse está causando uma paralisia facial e ela se mantém por causa da articulação temporomandibular. Isso, inclusive, eu estou conversando com a doutora Denise, né? Inclusive, aqui eu estou fazendo alguns exercícios enquanto assisto vocês, porque eu estou com dor. Então, vamos pensar que exercício que você vai fazer para melhorar essa dor na articulação temporomandibular. E aí a gente tem o que a gente descobriu? Os alongamentos, gente. Alongamento é tudo de bom, tá? Então, aprendi muito com o meu professor de Pilates, professor Renan, que ele não está nessa live agora, porque ele deve ter acabado a live dele. E eu não fiz a live dele porque eu estava me preparando para cá. Porque alongamento, quando a gente faz alongamento, você aumenta o número de sarcômeros, você trabalha com miosina e actina e você tem menos gasto calórico. Então, quando a gente faz, por exemplo, alongamento de masseter, e eu vou fazer isso aqui, tá errado. Porque o alongamento ele tem que ser bilateral e é para baixo. Mas, ó, vou desviar a mandíbula. Ó, eu tenho desvio de mandíbula, ó. Exagerei, tá? Como é que a gente faz esse desvio ficar reto? Coloca parâmetro para ele, dá lugar para ele, para onde ele tem que seguir. Então, ó, a ponta da língua sobe, se dá simetria, ó. Ó, peraí. Ó. E ela te guia. Então, a língua vai ser o seu guia. Agora, se o seu frênulo for alterado, não é curto, porque a gente não mede frênulo, é um frênulo alterado, você vai ver a inserção ou na crista, ou acima da crista, ou nas carúnculas, e aí a inserção inferior, ou você vai ver a inserção superior, que vai te dar a possibilidade de elevar essa língua e manter essa mandíbula fazendo um movimento simétrico, porque o que é belo é a simetria, tá? A gente melhora a condição, porque você aumenta a oxigenação, tá? Então, por exemplo, um exercício também, o guia de lábio, né? Quem tem estalido, provavelmente tem algum deslocamento na articulação temporomandibular. Precisa ver com o buco se é articular ou se for muscular, se é muscular. Se for articular, vai ter que ver uma plaquinha de mordida, fazer qual é a conduta que o buco vai ter. Se for muscular, nossa área, tá? Então, voltando, ó. Posso fazer uma pergunta? Pode. E
nesse trabalho todo, o laser tem alguma participação nesse trabalho muscular de forma mais efetiva? Sim, muito. Hoje em dia não vivo sem ele, tá? Então, assim, o laser, e aí quem me ensinou muito foi a Vanessa Muffon, a Aline, o Diogo, a gente estudou bastante. E aí, dentro desse quesito, beijo, Yasmin. Ah, Yasmin também vai fazer tá fazendo um trabalho lindo na Fono lá em Bauru. E aí é uma pessoa linda, minha colega de turma, minha amiga querida, tá? Então a gente tem que prestigiar muito essas pessoas que estão estudando, Claro, trazendo inovação, trazendo a para nos ciência para ensinar nós, depois. tá? E aí a gente tá, o que eu estava falando? Me perdi na Yasmin. Do Do laser. laser. Sim. Antigamente, quando a gente estava lá no consultório, eu sempre trabalhei com estética, né? Sempre, sempre. Minha vida inteira trabalhei com alterações estéticas, tanto patológicas quanto não patológicas. E aí a gente fazia muita eletroestimulação, trabalhos com vários instrumentos. E aí tinha laser para tratar a pele, tá? Então, a professora Alessandra Grassi, com quem eu fiz também o doutorado, me ensinou bastante sobre laser, mas era muito caro, não é? E aí, o que a gente conseguiu hoje? Um trabalho de uma ponteira com um laser de baixa intensidade e no qual você vai trabalhar com a célula. Então, antes eu fazia eletro, trabalhava o músculo. Depois eu comecei a entender do laser e trabalhar a célula. Então, a gente tem um trabalho com o eletro para potencial de ação e com o laser para metabolismo celular. Como a DTM, a gente trabalha com muito metabolismo celular aqui, então nós temos 5 pares cranianos que são responsáveis por todas essas funções. Então é difícil ser fono, gente. Ser fono não é ser físio, tá? Ser fono é você entender que você tem um nervo facial que vai te inervar tanto a parte sensitiva, vou falar bem genericamente, né? Que eu falo para os meus alunos da faculdade lá e a gente dá aula e eu fico batendo no sistema nervoso, mas não no sistema nervoso anatômico, sistema nervoso aplicado a fono. Então, tem o nervo facial, que é sensitivo e motor, o nervo trigêmeo, que é sensitivo e motor, o glossofaríngeo, o vago e o hipoglosso. Então, a gente trabalha com 5 pares cranianos. É muita coisa, tá? Quanto mais posterior a minha língua, mais dor eu vou ter. Mais tensão da fáscia faríngea. Mais dificuldade no levantamento do véu palatino. Mais rigidez a gente vai ter na parte posterior. Não é flacidez, tá? É uma rigidez. Então, a rigidez leva à hipofuncionalidade. E aí, o que vai acontecer? O laser, ele entra para organizar essa célula. E aí, a gente utiliza o laser antes, mas o que acontece? Onde eu vou colocar o laser? Então, tem que entender de anatomia. Porque se você não sabe, a gente está escrevendo um capítulo de laser de paralisia facial, se eu não sei aonde é o ramo do zigomático, que é diferente do ramo do bucal, e eu não sei aonde eu vou colocar, você vai colocar em qualquer lugar e vai dar qualquer resultado, tá? Então, quando eu sei que eu quero estimular, vamos pensar na paralisia facial, um nervo facial, para que ele cresça num direcionamento, então eu vou exatamente onde eu quero colocar o laser. Quando eu quero colocar o laser porque a pessoa tem uma DTM, eu vou usar uma outra luz, eu vou usar, não é uma outra luz que eu quero dizer, eu vou usar uma fotobiomodulação vermelha ou infravermelho, e qual é a quantidade, né, de joules que eu vou colocar ali. Então, a gente ainda está caminhando nessa partezinha do laser, mas já tem muitos trabalhos desenvolvidos. Acabei de ser banca de um trabalho do mestrado da professora Marina Padovani, parabéns, Marina, tá aí da professora Adriana Raul, falando justamente sobre isso. Então, qual é o ponto que vai ser colocado, qual é a quantidade que vai ser colocado. Você precisa entender de anatomia. E aí, se eu tenho na DTM, por exemplo, uma distúrbio da articulação temporomandibular, eu não vou colocar no zigomático. Eu tenho que colocar exatamente no pteregoide medial, e aí eu vou alcançar o pteregoide lateral. E também não adianta ficar 500 fazendo 1.500, 1.000 pontos, não é? E não adianta enfiar dentro da orelha também, porque não vai ficar
não vai ser melhor colocá-la dentro. A gente já fez experiência sobre isso. Então, preciso saber onde vai colocar. E aí, Érica, a sua terapia de 1h30 vira para meia hora. Porque você antecipa muito a parte metabólica para o seu trabalho funcional, tá? Então, hoje em Entendi. dia, o laser, ele é um coadjuvante significativo no meu trabalho de motricidade para tudo, porque ele ajuda muito na pessoa sentir a melhora, tá? Então, vamos pensar em voz, ele melhora, no posicionamento, ele melhora. Eu não tenho experiência com fissuras mamárias, nem quero ter, tá? Nem quero. Deixa isso para quem está fazendo a amamentação lá, né? Mas também a gente sabe que tem uma grande utilização. Então, o importante é saber que ele é E nos seus coadjuvante. queimados, ele tem. Oi? Os queimados já descobriram como Já. o laser Nos pode queimados a ajudar? gente usa laser há muito tempo, mas o laser, nem o infra e nem o vermelho. A gente tem que ser usado laranja ou âmbar. E aí o laranja ou âmbar já não está mais na nossa alçada, porque o queimado ele não tem um ponto. O queimado ele tem uma fisiopatologia geral. E aí você vai ficar pontuando, então ele não dá tanto resultado, tá? Entendi. Tem que ser um outro laser, uma outra luz que você vai utilizar para melhorar. Melhora, tá? Dá uma sensação melhor, porque o queimado ele tem muita retração. Eu preciso que ele tenha mobilidade, tá? Então, qualquer situação. Agora, quando eu tenho uma cicatriz pontual, sim, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma brida, né? O que é brida? Brida é um cordão que limita movimento. Então, qualquer marca de laser, gente. Hoje, tá? Laser, a gente tem basicamente duas marcas no mercado, da MC e da MMO. Eu tenho da MMO porque Tá. comprei há muito tempo, né? E tem da DMC. Então, qualquer um dos dois você pode comprar e é um investimento muito importante. Eu só não concordo, vou fazer uma parte, quando a gente, na dúvida, fala assim, qual eu vou usar? O infra ou o vermelho? Na dúvida, usa os dois. Não! Você tem que ter certeza daquilo que você vai fazer. Você tem que entender o que você está fazendo. Então, assim, não é comprar o aparelho e aplicar. É comprar um aparelho, entender o que o aparelho faz. Hoje você tem cursos de capacitação, você tem pessoas, você pode... Distrofia miotônica de... Posso usar? Não sei, Cris. Tá? Não conheço, não tenho muito conhecimento dessa distrofia. Vou precisar estudar, vou até pesquisar depois. Então, não sei te falar, tá? A da DMC é muito bom, da MMO também. Não tem diferença nenhuma das marcas. Agora, infelizmente, eu vou ficar te devendo essa resposta, tá bom? Tome muito cuidado. A gente ainda não sabe, por exemplo, no câncer de cabeça e pescoço, a gente ainda não sabe quais são as melhoras. Eu sei que em DTM existem inúmeros trabalhos publicados com o dentista e com o fisioterapeuta. O que me assusta um pouco é que o fisioterapeuta tem publicado muito trabalho, tá? Pronto, a Bia Ecoli é maravilhosa. Bia, se você tiver aí, responde para nós. Bia, minha colega, minha amiga, entende bastante dessa síndrome. Olha como eu tô ficando, eu tô me sentindo assim, muito feliz de estar encontrando gente muito querida e ter essas pessoas terem proporcionado, estarem aqui na nossa live, com esse monte de live. Hoje eu estava lá, a hora que a Erika falou, é hoje. Eu falei, ué, não é amanhã? Não, é hoje. E aí a gente pensa assim, nossa, é uma concorrência imensa, né? Então, assim, eu tô muito feliz, né? Porque a gente está com muita gente hoje aqui conversando. Entender, pode entrar em contato com a Bia. São as vantagens da nossa quarentena. Oi? São as vantagens da nossa quarentena, que acabam nos reaproximando de pessoas que há tanto não víamos. É verdade, isso é muito bom. Mas assim, o que a gente está falando? Que antigamente não tinha nada disso. Mas, gente, eu uso eletroestimulação há mais de 20 anos. É óbvio que eu não tinha os aparelhos que tenho hoje, mas eles já existiam. E o aparelho que eu tenho hoje, vou contar a história para vocês. Era um aparelho que era da Valkyria, que quebrou. E aí eu falei, não, vou mandar consertar, né? Fui eu que estou usando, vou
vou mandar consertar. Não sei nem se a Valquíria não tá aqui. E aí eu fui mandar consertar na fábrica e a moça falou, olha, sabe o que é? Esse aparelho aqui a gente não tem nem mais peça. Por que só não compra um novo? Porque esse aqui não tem conserto. Então, são aparelhos que a gente fica a vida inteira, tá? Eu era do... Ai, a Cláudia Andrade. A Bia Colim. Ai, a gente era da mesma época, não é? E companhia, isso mesmo. Depois eu passo o contato da Bia, tá bom? Ela é muito boa, ela é maravilhosa. E aí a gente... Então, há muito tempo que nós temos Olha, o meu doutorado eu publiquei em 2006, 2007, tá? 6. O pós-doc em 2009. Então, não são temas muito velhos nem muito novos, né? E tem muita gente que nem conhece, nem sabia que a gente trabalhou com transplante de nervo, transplante de músculo em face, como é que a gente faz esses eletros, como é que a gente faz essas mensurações, termografia. Então, assim, hoje, gente, não dá mais para sentar no chão e brincar só, tá? É importantíssimo, Paula, o laser para aplicação de paciente com interposição de língua. Tem que adequar o posicionamento do ossoide? Tem que adequar o posicionamento do ossoide. Então, o laser para posicionamento de língua não vai servir, tá? Você vai melhorar a condição das células que podem ajudar nisso. Mas o que melhora, gente, é a gente trabalhar com a clínica, tá? Então, assim, saber que o paciente está falando assim, também está engolindo assim, tá? Como é que a gente faz? Pega o seu celular e filma em câmera lenta. Aí você filmando em câmera lenta, você vai ter exatamente o que acontece. A deglutição, a parte mais importante para que a gente tenha que trabalhar, e a Rita está aí no grupo, ela pode confirmar comigo, é a fase antecipatória. A fase antecipatória, ela é responsável por 30% do HCl do estômago. Então, assim, quando você vê um prato bonito e cheiroso, 30% do HCl já está no seu processo digestivo, seu processo digestório, tá? Quando a gente vai para a fase preparatória, como é que eu levo o alimento para minha boca, tá? A fase oral é como é que a minha língua funciona, como é que eu vou engolir. Então, olha como eu estou falando. Depois vocês coloquem na câmera lenta, e tem vários vídeos sobre isso na internet. Aí você vê, ó, a parte lateral, tá? E eu tenho a parte posterior que tá dura. Ó a diferença, ó. Vou falar de 1 a 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou falar com... O que acontece? A minha parte anterior tá mole. Agora eu vou tensionar a minha parte anterior, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A minha parte posterior tá mole, ó. Ó, parte posterior dura, aqui fica mole. A parte anterior mole, tá duro. E não tem como, ou você relaxa, não gosto do termo relaxar, mas enfim, ou você destonifica a base da língua, e aí você vai fazer isso, ele vai ter reflexo de Gag, ânsia de vômito. Por quê? Porque ele está hipertensionado lá atrás. Então, o nervo vago está fazendo assim, tum, 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 tum. E o seu coração, que é inervado pelo mesmo nervo parasimpático e simpático, que é o vago, está assim, tu, 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 tu. Aí, vem uma louca fonoaudióloga e fala assim, vamos fazer exercício de língua? Lá, e ele vai fazer... porque o pensamento está lá atrás e você não quebrou a memória daquele músculo. Na hora que você põe a sua mãozinha, quando eu comecei a botar a mão na boca dos pacientes, todo mundo achou que eu era louca. Aliás, eu era louca, né? Eu era Paula dos Queimados. Quem é a louca que é Paula dos Queimados? Meu sobrenome virou Paula dos Queimados. Então, a louca que está fazendo um monte de coisa. Obviamente que hoje em dia a gente já acredita, né, um valor a esse trabalho, porque foi mostrado e foi provado, né, por artigos e por trabalhos publicados. E hoje a gente tem aí um trabalho lindo
da de Carla no HC e das minhas colegas dentro dos institutos e das sociedades que estão sendo formadas para esses pacientes, tá? Inclusive com o paciente, partindo do pressuposto que são os pacientes que estão gritando pela necessidade. E aí a gente começa a colocar a mão dentro da boca das pessoas. Então é muito simples, por exemplo, você fazer e você fala, põe a língua para dentro, e ela continua acionando aqui. Você para e fala. Sa. Ah. Sa. Tá. Filma, mostra. Eu não uso espelho, eu gosto de usar vídeo, tá? Ó. Sa. E quantas vezes tem que fazer isso, gente? 3. Se você fizer 4, já fadigou. Tá? Na dificuldade de instalação. Ah, que nada! Instalação do uretra vibrante? Não é, não. Você primeiro precisa ver se esse Rzinho, se a pessoa tem possibilidade de levantar a língua, se não é uma alteração de freno. Se não for uma alteração de freno, você vai ter que medir dentro da boca, tá? Porque se o palato alto, se o palato duro for muito alto e atrésico e o freno encurtado, você vai ter que colocar um pareto, porque ela não vai melhorar essa fala, porque a estrutura não propicia isso. E fono não faz milagre, tá? Então, a gente vai ver a condição do paciente. Então, você vai ficar lá insistindo numa coisa com ele que é desprazeroso. E aí, falar tem que ser prazeroso. Tem que ser bom. A terapia não é uma terapia. É a atividade de fazer exercícios tão eficazes. Olha, gente, não é difícil fazer por teleatendimento. Vou contar uma história. A minha nora deve estar aí na live da minha neta. Vou contar de novo. A minha neta está com dificuldade no tarã e no darã, tá? E aí, como que ela senta? Que nem criança. Primeira coisa, fluxo aéreo. A língua, ela tem que fazer um impedimento para o fluxo passar. Então, tá, é muito difícil, tá? E aí, ela falou assim, ai, tá difícil, né? Não tá difícil. Sem pôr a mão na boca? Calma, não tá difícil, tá? Eu preciso que ela aproxime as escápulas para a gente fazer uma respiração intercostal. Outra coisa que a gente aprendeu errado, respiração diafragmática, tá? Tô repetindo isso toda live, tá? A gente tem que fazer respiração diafragmática. Para ela fazer respiração diafragmática, eu tenho que fazer a aproximação das escápulas. Então, eu falei assim para ela, você gosta da Frozen? A Frozen, as fadinhas, elas têm asas, têm capas. Então, a gente tem que fazer isso. Aproximar as escápulas. A hora que você aproxima a escápula, olha o que você faz com a língua. Ela já vai para trás, tá? Aí você segura e faz... Lá, 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 lá. Aí você vai fazer. Lá, 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 lá. Aí você vai fazer. Para. Aí você vai fazer. Ar, air, ear. Aí você vai colocar o ar fonema. Por último, você vai fazer o cara. Porque é isso aqui, ó. É ch, d. Faz remo de ar. Ch, d, taran. Pensa que é fácil? Tenta você fazer. Vai lá fazer o exercício, tá? Concordo que no teleatendimento a gente tem que ter muito mais criatividade. Paciente com síndrome de Down com macroglossia. Reza. Gente, outro dia eu estava num curso... Mais uma vez é o limite anatômico, né? Você tem uma alteração anatômica. Outro dia eu estava dando um curso de bandagem, né? E aí ela me perguntou, olha, eu vim aqui porque eu tenho um paciente que ele tem macroglossia e eu quero usar a bandagem para vedar a boca desse paciente. Eu falei, sinto muito, pode ir embora. Impossível. Então, existem limitações, tá? Eu tô com uma paciente que vai fazer uma
glossectomia, porque ela tem, há 22 anos, ela tem uma macroglossia. Então, ela vai fazer uma glossectomia e eu vou avaliar antes, vou preparar, vou mudar o potencial dela, tá? E aí, de ação dessa língua, vou melhorar essa memória, porque quando ela fizer a glossectomia, tudo vai mudar. E aí, ela vem depois, e aí a gente trabalha no pós-operatório imediato, antes que a cicatriz fica rígida. E aí, ela vai ter dor, eu vou lá entrar, tá? Para fazer essa mudança de memória de dor. E aí a gente vai trabalhando. O R vibrante eu já falei, né? R vibrante, qual que você está chamando? Do tarararararará? Esse? Ou é o ra, 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 ra? O que você está chamando do R vibrante? Para mim, o R vibrante é o Rá, né, Érica? Rarararará, né? Sim, para mim também. Então, esse a gente já falou um pouquinho. Então, e não dá para trabalhar o Urã e o San sem você trabalhar deglutição. Deglutição é isso aqui, ó. Tá? Ó, tô exagerando de boca aberta, tá? Se não tiver esse movimento de língua, esquece. Ó, já tá com estase. Eu tô com estase, tá? Então, tô cansada, tô falando, já deu estase aqui. Tenho um grupo de estudo vinculado ao Open Mind, tenho, tá? A gente tem grupo de estudo na Open Mind e vai ter. Érica, fala um pouco do nosso curso. A nossa especialização, a professora Paula, ela é coordenadora tanto do curso de especialização em motricidade orofacial, quanto do curso de especialização em fonoaudiologia hospitalar, que nós lançamos semana passada, né, Paulinha? Sim. Por conta dessa situação econômica que o país está enfrentando agora, nós nos reunimos com os professores da sigla, com os coordenadores, e nós fizemos um esforço conjunto para conseguir oferecer bolsa de estudo para os alunos. Então, a gente está com um programa de bolsa bastante legal, bastante interessante, que vai dar desconto para o curso inteiro, né? Então, a gente vai ter uma redução importante de mensalidade durante todo o curso. O curso 100% EAD, nós temos alguns encontros presenciais previstos, mas para quem mora longe, quem não consegue vir, nós também já conseguimos a solução para isso. Então, eu acho que a professora Paula cuidou com tanto carinho, com tanto amor dessas especializações, que não tem como não amar cada módulo desse curso. Ah, sim. Então, vai ser online, mas vão ter encontros presenciais. A gente vai ter tanto no de motricidade quanto no do hospitalar. Quanto no hospitalar. Porque EAD, eu dou curso EAD já faz muito tempo, né? Desde sempre. Desde 2006 que a gente dá curso EAD. Claro que as plataformas eram com mais dificuldades, mas hoje a gente tem muito mais facilidade nas plataformas. Então, vai ser muito gostoso, porque a gente vai ter possibilidade de fazer essas aulas online. Essa semana, agora que passou, sexta e sábado à tarde, eu dei aula para a turma de São Luís e Teresina. Então, gente, não tem mais. Agora a gente tem que divulgar o conhecimento para que essa juventude de fonoaudiologia realmente mude, tá? Para quem mora no Piauí, vem, a gente tranquilo, tá? Vem. Pode entrar em contato. Nós fizemos o curso, ele foi pensado para ser um curso à distância. Sim. Então, não é um curso presencial adaptado para ser à distância. Amiga, então, ele tem uma trilha pedagógica. As presenciais são em São Paulo, próximo ao metrô da Vila Prudente. Isso, e de hospital... Fica a 2 quarteirões do metrô. E de hospital... E do hospitalar, né? Parceria. Tá? Outra coisa... E em breve a gente divulga mais informações. Isso, é só entrar em contato lá com a sigla, com a professora Érica, que essa parte aí administrativa eu não sei nada, sou só da parte científica e pedagógica, gente, né? Aí a Érica é que faz toda essa parte junto com a Adriana. Eu coloquei o nosso telefone aí para vocês também, é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente atende a todo mundo. Pronto. Aproveitando que já faltam só mais alguns minutinhos, eu estou em Santos agora, né? Moro em São Paulo, Santos, né?
E aí, o que que a gente... A Rita está no curso, a gente tem professores A maravilhosos. Turca está no Né? curso, ela é A professora. Rita A Rita foi um presente da Paula para mim nesse curso. A Rita é amiga, a Rita é querida, profissional exemplar na Ela é... neonatologia, na E é pediatria. uma delícia ouvir a Rita falar. Passaria horas ouvindo. E aí a gente vai agregar muitos profissionais bons. E eu estou aqui no Uniluz. Então, eu vim para Santos porque eu me aposentei e falei, vou trabalhar um pouquinho com a minha amiga Eline, que eu conheço desde o mestrado. E aí eu estou desenvolvendo 500 mil trabalhos. Eu tenho aqui colegas queridas que são docentes lá também. Simone, Ana Cláudia, que sempre estão prestigiando. Professora Eline, que é a minha coordenadora. Enfim, todos, eu vou citar todos, então... vai ficar meus alunos também queridos. E aí o que acontece? Nós vamos fazer a nossa jornada. Aí a professora Eline me catou e eu estou fazendo 500 mil coisas lá e estou amando. E aí nós vamos fazer uma jornada de fonoaudiologia do Uniluz online. Vai ser em junho, provavelmente ainda no comecinho de junho. E aí eu gostaria muito que vocês prestigiassem, porque vamos convidar profissionais, eu não vou falar, mas a gente vai convidar profissionais espetaculares para participarem da nossa jornada. Então, vai ser muito bacana, então, com muito incentivo da universidade, e vai ser muito bom para a gente trocar informação. Enfim, Yasmin, querida, você vai ser convidada. Yasmin já veio na jornada de Uniluz do ano passado, a Flávia também veio. Então, assim, é muito gostoso a gente rever as nossas amigas, nossas colegas, fazer da fonoaudiologia. E o prazer de dividir conhecimento, né? Sim. Queria agradecer a Érica. E a pós da Uniluz também vai acontecer. Nós estamos acabando a pós de fono hospitalar e o ano que vem a gente vai fazer uma pós de fono juntando hospitalar e clínica para poder agregar né, todos os conhecimentos, né? Paula. Eu acho que foi uma oportunidade a gente rever também nossos alunos, que a gente sente tanta falta. É tão gostoso. Eu falo para a Aline, que orgulho te ver doutora agora, que não tem felicidade maior para um professor de ver o aluno crescer, 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 crescer. Você fala, que delícia! E tantas ex-alunas que a gente fica tendo contato. E a Thaís, o amor que ela trata cada paciente, o carinho, e a gente assim não tem medo em indicar ex-aluno. E sim, quando você eu não fala, quero mais atender, não. A gente só que prazer maior, que prazer! A gente só atende, eu só atendo pepino, né? Aí eu morro de chorar, né? Porque eu fico... mas olha, gente, daqui a pouquinho vai encerrar. Obrigada, Érica, pelo convite, pela oportunidade. Aos meus colegas que Obrigada estão aqui, aos alunos que vieram nos prestigiar. A live vai ficar gravada. E olha, não fiquem com receio de conversar com a gente, passar informação, perguntar, né? Porque é isso, a vida é isso. A vida é troca de conhecimento. Faltam só 1 minuto e meio, então... Queria deixar. Eu deixei o site da sigla também, eu deixei o nosso e-mail da sigla. Se alguém tiver uma dúvida, manda a dúvida, a gente encaminha, professor. Se não quiser mandar direct, se tiver vergonha, não tenham vergonha para ter conhecimento. Manda, que a gente está sempre disponível para... Ju, eu lembro da Ju que falava que o filho dela ia ter bracinho curto para não mexer nas coisas. Quando ela estava grávida, eu falei, continua com a ideia do braço curto. Ela falava que o braço ia crescendo à medida que a criança ia ficando mais comportada. Também, Ju, obrigada. Gente, realmente foi muito bom, viu? Yasmin, obrigada, viu? Saudade de você, tá? E aí... Sucesso para todos. Paula. Tá? Obrigada. Elisandra, meu amor de Porto Alegre, querida maravilhosa, amo você. Fabiane, Stephanie, lá de Santa Catarina. Né? Pessoal da MO, vamos nos fortalecer, viu? Vamos deixar essa motricidade bastante ativa, bastante rica e que a gente tenha muito trabalho a ser desenvolvido por aí. Tá bom, gente? Muito obrigada. E agora estudar Covid, já ver o que vem pela frente. Vamos estudar Covid. E Covid é maravilhoso para a gente desenvolver um monte de trabalho aí. Gratidão. Opa! Mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo.
Tchau, gente. Daqui a pouco já está no ar a live. Beleza. Obrigada. Beijo. Viva MO!